E se o maior terror da sua vida fosse conquistar tudo o que você sempre quis? Casa nova, filhos, estabilidade, o verdadeiro sonho americano. Bom, Viviro pega esse sonho, amassa ele tudo e transforma numa experiência sufocante. Aqui a gente não tem susto, não tem os monstros como a gente espera ver. A gente só tem um pesadelo nesse filme, que é a repetição. E ela pode ser sufocante. A repetição, né? A repetição. Viveiro é um filme de 2019, dirigido por Lorcan Finnegan, que é um diretor que ficou conhecido por um gênero bastante peculiar, eco-horror, que é basicamente histórias que misturam o terror com a natureza e o completo afastamento da humanidade com ela. Mas contexto do filme, nós acompanhamos um casal procurando sua primeira casa. E ela é professora, ele é jardineiro, e eles estão visitando um conjunto habitacional chamado Yombra, quase que uma espécie de Minha Casa Minha Vida. Lá eles vão ver e existem casas idênticas umas às outras, a grama é perfeita, perfeita até demais, e tem um céu azul muito artificial, artificial até demais. O corretor leva eles lá e simplesmente desaparece. Então, eles tentam sair desse condomínio. Acham a situação estranha, mas o mais estranho é o que está por vir. Eles se dão conta de que, não importa o caminho que eles façam para sair de lá, eles param exatamente na mesma rua. No, I don't think this is the right way. Yeah, this is the way we came in. No. Is it? Yeah. Number 9 again. Did we just do some kind of loop? What the fuck? Caso você ainda não tenha visto esse filme, eu recomendo que antes se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu posso alimentar o meu rato. Bom, dado o momento, eles se cansam de tentar sair de lá, pelo menos por enquanto, e descansam. E no dia seguinte, uma caixa preta misteriosa aparece na porta e dentro dela tem um bebê e uma mensagem: criem a criança e serão libertados. Pois não. E o filme deixa claro algo desde o início. Isso aqui não é um mistério para ser resolvido, é só uma metáfora para ser digerida. Vale destacar que a primeira cena desse filme mostra algo essencial: um filhote de cuco empurrando os outros pássaros para fora do ninho. Cuco deposita os ovos no ninho de outra mãe ave e, quando nasce, ela elimina os filhotes originais e é criado por uma mãe substituta. Mas isso é algo completamente natural no meio e é exatamente isso que acontece com o casal. Bom, depois que eles ficam presos lá por um tempo, eles notam que o bebê está crescendo rápido demais, de forma meio sobrenatural, e ele começa a imitar vozes em um tom quase que mecânico e passa horas assistindo transmissões incompreensíveis na televisão. E sério, o som que esse garoto faz é insuportável. Ele fica imitando uma espécie de cachorro fazendo wolf, e quando acaba o filme você ainda fica ouvindo isso por mais 23 horas e 50 minutos. Woof, woof, woof. Yes, woof, 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 woof. Ele parece ser uma versão de IA que aprende as coisas, mas não sente nada de fato. Então, Gemma, a professora, a mulher que tem no filme, né, ela continua cuidando, mesmo percebendo que algo está errado. Já o Tom começa a deteriorar lentamente a sua mente. Nossa, que rima linda. Bom, ele começa a cavar obsessivamente um buraco no quintal, e isso daí é importante para a trama, porque no começo do filme ele começa fazendo uma pequena cavação como algo simples, um gesto de apenas enterrar os pássaros que estavam mortos. E no final, esse buraco é algo que ele vai cavar a própria morte. Bom, o filme tinha avisado isso pra gente o tempo todo de forma sutil, por isso que não é um filme tão difícil de entender, é apenas para digerir mesmo, porque as informações estão todas aí ao longo do filme. Nada ali é natural. O céu não é de verdade, a comida que eles recebem não tem gosto nenhum, as nuvens parecem pintadas por IA, as plantas elas não crescem. Em entrevistas, o diretor Finnegan se perguntava: se removêssemos completamente o mundo natural de nossa vida, ainda conseguiríamos existir? Em Viveiro, parece que a resposta é talvez, mas viver definitivamente não. O conjunto habitacional é uma imitação de lá. O conjunto habitacional é uma simulação
de lar, mas ele não consegue entender o que faz um lar ser humano. Para mim, o filme não se trata de alienígenas tentando dominar o mundo e coisas muito complexas assim. Não que alienígenas dominando o mundo seja algo complexo, mas, enfim, o filme é sobre ciclos, sobre reprodução, sobre sistemas que perpetuam sem emoção, vivendo automático, né? E Yonder, esse condomínio, é uma cópia da ideia do sucesso da classe média. Tudo padronizado, sem identidade, sem natureza, sem o quê? Individualidade, né? A casa deles é a número 9. Pode representar os 9 meses de uma gestação ou um ciclo completo antes do reinício. E no filme, no final, esse menino, ele finalmente cresce e ocupa o lugar do corretor e espera o próximo casal, sem nenhum tipo de rebelião, sem nenhuma explicação científica detalhada. E talvez é esse o ponto que incomoda tanta gente. O filme ele não parece levar a lugar nenhum. Parece que você perdeu algumas horas assistindo isso, mas eu acho que é isso que, no final das contas, ele tenta mostrar. A sensação de cavar e não encontrar uma saída, tal qual o meme do cara que cava e desiste pouco tempo antes de encontrar os diamantes. Mas, enfim, só que aqui realmente não tem diamante no final da cavação, e é essa talvez a grande crítica do filme. Assim como o Tom, e assim como muitas outras rotinas modernas da vida acontece o tempo todo. O ciclo, ele continua e ninguém entende exatamente o porquê. No começo, eu disse que o filme aqui é sobre conquistar o que você acha que quer. Casa, filho, estabilidade. Viver transforma isso em uma simulação completamente vazia. O filme começa com um cuco, né, esse pássaro expulsando os outros filhotes do ninho, e termina com outro casal entrando na mesma casa. O ciclo fecha e tudo recomeça. E aí é que onde o verdadeiro terror entra. Fizeram a gente que o horror fosse alienígena, pelo menos daria algum tipo de emoção para a nossa vida. Mas o pior pesadelo é viver num sistema que basicamente replica você, até que você deixa de ser necessário. E é basicamente isso o mundo que a gente vive, né? E a pergunta que fica simples: você está escolhendo sua vida ou está ocupando o espaço de alguém nesse infinito ciclo sem fim? Bom, se vocês curtiram essa crítica, por favor, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito e me motiva. Até a próxima. Valeu. Falou.